Agora sim, com muita alegria, recebemos o ministro de Relações Institucionais do governo Lula, Alexandre Padilha. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Estéreo Notícias, primeira edição. Bom, o prazer é todo meu, gente. Primeiro, agradecer muito a recepção. Para mim é uma alegria estar aqui na sede de vocês, né? Já tinha participado de alguma forma online a partir de Brasília. A gente está aproveitando esse primeiro mês de janeiro que o Congresso está em recesso, os governadores e prefeitos também estão no momento de recesso, para fazer duas coisas, né? A gente poder conversar com cada ministério, cada ministro, montar a agenda de votações, a agenda prioritária do governo, retomada da gente aprovou tudo que era central para aprovar no ano passado, absolutamente tudo foi aprovado, então reconstruir uma nova agenda e também poder visitar aí os órgãos de imprensa, os órgãos como vocês aqui que estão fazendo o maior sucesso. Então, para mim é uma alegria estar aqui, poder dar uma esticadinha aqui na minha cidade de São Paulo, estar aqui com vocês. E parabéns aí pelo projeto, pelo sucesso e pelo que vocês montaram aqui também. Inclusive, estamos nesse momento aqui, acabei de ver, na liderança de audiência no Brasil, né? Batendo a Você não é fácil, não. Vou contar uma coisa para vocês aqui. A última vez que eu vi o Eduardo pessoalmente foi ele ano passado, lá no segundo semestre, acho que uns 2, 3 meses, né, Eduardo? Você estava visitando Brasília, eu falei, vem aqui no Palácio, foi lá visitar a gente, ele falou assim, eu vou ser líder de audiência em vários temas, nós vamos ser, o ICL vai ser um sucesso, e a gente vê a alegria aí. Parabéns aí. E eu vi já, a Juliana estava lá fora me contando, eu vi que a audiência aí é um ponto importante. Hein? Muito, muito. Deixa eu te fazer uma pergunta importante. A gente está começando o ano de 2024, eu me formei, né, como roteirista, a gente tem aquelas histórias do o primeiro ato, o segundo ato, o terceiro ato, e cada ato tem que ter ali um tema, né? Você pode quase que dar um título para cada um dos atos. Se você tivesse que resumir assim, o ano de 2023 e você tentar projetar o que você gostaria de ser 2024, qual seria meio que ali o principal tema de 23 e o principal tema de 24? O que a gente deveria esperar de novidade, de mudança, de direcionamento para 24, como diferença em relação a 23? Ó, Eduardo, o 2023, a nossa área, estava ouvindo aqui a Luísa falando, foi o ano 1 do programa de reabilitação das relações institucionais no país. É como se a gente estava fazendo um rehab. O Brasil vivia um relacionamento tóxico com o presidente anterior, da relação dele com o Congresso Nacional, com o Supremo Tribunal Federal, com os governadores e prefeitos, porque as relações institucionais são com o Judiciário, com o Congresso, com os governadores e prefeitos, com a sociedade. E nesse primeiro ano de reabilitação institucional, primeiro a gente aprovou tudo que era estabelecido como um objetivo central. A gente tinha 4 objetivos centrais. Primeiro, salvar a democracia. E a atuação junto ao Congresso, governadores e prefeitos, sociedade, a imprensa, foi decisivo para salvar a democracia. Vamos lembrar que tinha sido criado dentro do Congresso Nacional uma CPMI, que os autores eram os defensores do golpe, que queriam transformar a CPMI num espaço de legitimação da teoria terraplanista absurda de que quem era responsável pelo golpe de 8 de janeiro era o Judiciário, era o Executivo, né, aquilo que era criado pelos bolsonaristas, criado por aqueles que passaram pano para o golpe. Segundo grande objetivo, iniciar um reequilíbrio do ambiente econômico do país. Aí tinha que votar o marco fiscal, reforma tributária, fundos offshore, fundos exclusivos. Eu sei que teve um debate enorme contigo aqui, JCP, medidas importantes para baratear o crédito, como marcos de garantia. A gente tinha que aprovar, no final, ali a MP 85, que combatia o mecanismo absurdo que empresas faziam de sonegação de impostos, né? Então esse era o segundo grande objetivo. O terceiro era recriar os programas sociais que tinham sido desmontados. Foram recriados 42 programas sociais, desses 16 precisavam aprovar a lei no Congresso e todas foram aprovadas. O último foi um instrumento muito importante, inovador, aí não é uma recriação, é uma novidade, que é esse fundo para garantir uma poupança para os alunos do ensino médio. A gente teve que aprovar isso com votação de lei complementar, que foi uma coisa que mandou em novembro, foi tempo recorde, tinha que ter uma maioria maior do que a maioria simples, quase que uma emenda constitucional, para garantir que você pudesse botar o dinheiro ainda ano passado, né, acima do chamado teto de gastos, acima do valor da PEC da transição, para exatamente também não impactar na meta do primário nesse ano, ou seja, colocando um recurso importante para garantir a poupança do ensino médio. E o quarto objetivo era reposicionar o Brasil no mundo. Tinham temas no Congresso que envolvia isso, por exemplo,
A entrada da Bolívia no Mercosul estava desde 2017 lá parado. Foi mandado pelo Temer em 2017, não tinha sido aprovado, né? O Congresso não aprovado durante o governo Bolsonaro, foi aprovado nesse. E as missões internacionais que o presidente Lula foi, toda vez o Congresso foi junto, articulado por nós. Isso adensou. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando o presidente Lula, na Assembleia Geral da ONU, está lá e está o presidente do Senado, o presidente da Câmara, os democratas chegaram para o presidente, o próprio jornalistas, comentaristas, mas também parte do governo americano, chegou para o presidente e falou assim, essa imagem é impensável aqui nos Estados Unidos, onde o Biden vai não consegue ir, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, né? Então, esses eram os 4 objetivos. Sempre com muita luta, como estava falando aqui, Luiz, eu brinco ela falando, eu falo aqui, aonde eu estou, não é a primeira vez que eu estou onde eu estou, a gente sai de casa, deixa o fígado na geladeira e o ego dentro do sofá, ali no sofá, no armário, no sofá, sabe que é um espaço, ainda mais nessa realidade, que a gente viveu um relacionamento tóxico no governo anterior, a gente está reconstruindo essa reabilitação institucional. E 2024, como disse o presidente Lula, inclusive no discurso de ontem, é o ano da colheita. Você acha que já é um ano de colheita? Com certeza. Eu fiquei preocupado quando ele falou isso, porque eu falei assim, eu acho, enfim, eu faço um monte de críticas aqui, você sabe, eu acho que o papel é alertar, é esse mesmo, mas eu acho que muitas coisas importantes e difíceis foram feitas, e até a gente já elogiou muitas coisas importantes e difíceis que foram feitas. Mas eu fiquei preocupado quando o presidente falou isso ontem, porque eu falei, será que isso não vai gerar uma expectativa? E tem algumas coisas que demora, às vezes, um pouco de tempo, demora 2 anos, demora para poder colher. E ele já gerou essa expectativa. Você acha que já vai dar para colher em 2024? Não, eu concordo com você, não é colher tudo, mas é o ano que você começa a ter os resultados. Por exemplo, essa poupança do ensino médio, ela já começa a ser implementada esse ano. Uhum. O programa de escola integral já começa a ser implementado esse ano. As medidas que a gente conseguiu aprovar, a aprovação do Marcos de Garantia, né, que é uma medida importante para baratear o crédito no país, já a nossa expectativa começa a mudar a realidade da oferta do crédito desse ano. Agora, óbvio, tem outras medidas necessárias para isso. Então, 2024 é o início da colheita. E vamos continuar semeando, por exemplo. Tem um debate muito importante que a gente não concluiu no primeiro ano, o meu desejo é que a gente pudesse concluir, que são os marcos regulatórios dessa chamada transição, das medidas de transição ecológica. Uhum. Então a gente mandou um projeto muito importante, negociado com o Senado, que é o projeto para você estabelecer um marco jurídico do novo mercado de carbonos, o mercado regulado, que estimula metas de redução de emissão, como que você constitui isso. Isso foi aprovado no Senado, em acordo no Senado, chegou na Câmara, incluíram outros temas, volta para o Senado agora. Então esse é um tema prioritário para nós aí nesse primeiro semestre. O projeto de lei da regulação, que estabelece o marco regulatório para eólicas offshore, foi aprovado na Câmara com vários outros conteúdos. Então vamos ter que tratar disso no Senado, entrou outros temas de matriz energética até, termoelétrica entrou lá, então vamos ter que tratar isso no Senado, voltar a debater na Câmara. Combustíveis do futuro, que faz o debate do biocombustíveis, hidrogênio verde. Então esse é um tema que a gente vai ainda ter que avançar ao longo aí já do primeiro semestre, vai poder aprovar já no primeiro semestre como algo importante para reposicionar ainda mais o Brasil nessa grande oportunidade que tem da agenda sustentável, da atividade econômica ligada à chamada economia verde, que o Brasil já atraiu investimento e podemos atrair ainda mais, né? O Nordeste brasileiro pode virar o principal produtor de energia no Brasil, algo que seria impensável, né, na matriz que nós tínhamos antes, né, só baseada no petróleo ou nas hidrelétricas. O Nordeste pode se tornar o maior produtor de energia no Brasil, a energia eólica, energia solar, avançar nos biocombustíveis. Isso pode ter um impacto muito grande para o desenvolvimento local do Nordeste, além de ajudar a reposicionar o Brasil no mundo nesse tempo. Ministro, há quem diga que o Congresso nunca foi tão forte como é agora, em razão do orçamento impositivo. E alguns que dizem, inclusive, que já vivemos uma espécie de semipresidencialismo informal. Queria saber se o senhor concorda com isso. Acho que são 2 questões muito importantes sobre isso. Primeiro, em relação ao avanço da participação do Congresso no orçamento. Isso vem acontecendo desde 2015. E, de fato, o Congresso, ano a ano, vem aumentando a participação dele. Foi mudada a Constituição em 2015, vinculando um valor
de emendas impositivas, ou seja, que o parlamentar escolhe para onde vai. Eu sou deputado reeleito, escolho lá, quero botar recurso na educação em tal cidade, na saúde em tal cidade, e o governo é obrigado a executar isso. Isso foi mudado em 2015, vinculando esse valor à receita corrente líquida. Depois teve uma nova mudança ainda em 2022, antes de acabar o governo Bolsonaro. Então, em volumes de recursos, de fato, o Congresso, ano a ano, vem aumentando isso. Eu acho que o governo tem que encarar isso de uma forma como você aproveitar esse recurso para coisas positivas. Eu acho que esse é o debate. Nós começamos isso nesse primeiro ano e acho que podemos avançar muito nesse ano ainda. Porque o parlamentar, às vezes, conhece uma realidade local que, às vezes, um técnico lá de Brasília não conhece. Eu sou deputado reeleito, posso dizer, conheço muito mais sobre a periferia da cidade de São Paulo do que vários técnicos que estão em Brasília. Então, poder apontar onde que esse investimento pode acontecer, se for para o PAC, a gente está dando uma oportunidade, por exemplo, que essas emendas possam vir para o PAC, para os programas do PAC, obras na unidade de saúde, educação e assim vai, né, investimentos estruturantes. Então, acho que esse é um debate que a gente precisa fazer de fato com o Congresso. Até o próprio presidente Pacheco já deu uma entrevista dizendo, a gente precisa fazer um debate sobre como usar melhor esses recursos. Outra coisa sobre parlamentarismo e presidencialismo, na minha opinião, no meu conceito, quem que lidera a agenda política do país? No primeiro ano do governo do presidente Lula, e tem sido absurdo que será isso nos nossos próximos 3 anos, quem lidera a construção da agenda política é o presidente da República, é o Poder Executivo. Foi assim no primeiro ano. Ou seja, a agenda política que foi votada no Congresso Nacional, ela foi liderada a partir do governo do presidente da República. Falei aqui dos nossos 4 objetivos, quem liderou isso foi a presidência, em diálogo, sim, com o Senado, com a Câmara, às vezes até com líderes de partidos de oposição, com todos os partidos, mas a agenda política foi o governo, que era salvar a democracia, recuperar o ambiente econômico, recriar os programas sociais e reposicionar o Brasil no mundo. Essa foi a agenda do Congresso no primeiro ano. Teve até em determinado momento que alguns parlamentares falaram assim, o governo vai ser obrigado a tratar de tal tema. Falaram assim no começo do ano. Se não chegar no final do ano, vai ser obrigado. E não foi obrigado, esse tema não foi tratado. Ou seja, o que foi tratado no Congresso Nacional, como agenda central, foi aquela liderada pelo governo. Então, acho que nós estamos retomando o chamado presidencialismo de coalizão, com um cenário muito mais complexo, né? É um presidencialismo de coalizão hoje que tem um papel do judiciário que antes não tinha. Esse é um fenômeno das democracias do mundo. Dizem que o século XXI tem sido o século do judiciário, ou seja, então tem uma negociação que é feita também com o papel ativo do judiciário, você tem uma fragmentação maior dos partidos, você tem um peso muito grande das bancadas partidárias, temáticas que antes não tinha, você tem uma frente da agricultura, você tem uma frente do empreendedorismo, você tem a frente da saúde, agora tem a bancada da consciência negra pela primeira vez, foi criada agora. Acho que vai pautar temas que às vezes não são os partidos que pautam. Acho que tem uma mudança na realidade da democracia brasileira. Nós passamos por um tsunami, tinha um relacionamento tóxico, você vai recuperando aos poucos esse ambiente de reabilitação das relações institucionais no país. Heloísa. Ministro, eu tenho que concordar com o senhor que houve um trabalho muito grande de restabelecer essas relações. Eu acho que com o Supremo, com os estados e municípios, eu vejo que houve um distensionamento de uma maneira genérica, acho que a gente pode falar isso sem susto. Agora, no Congresso, realmente, o governo conseguiu passar as pautas econômicas que eram essenciais para criar uma situação melhor para os próximos anos e poder ter essa colheita a qual o senhor está se referindo, mas foi à custa de muita concessão de ministérios, entrega da Caixa, então não foi fácil e teve um custo. Agora, para o próximo ano, as medidas que o governo tentar aprovar, não sobra mais muito o que entregar, me parece, né? A gente está vendo agora essa discussão da desoneração da folha, que é essencial para manter o programa econômico desenhado pelo ministro Haddad. Então, eu queria saber como o senhor vê o próximo ano nesse sentido. Como vai ser possível aprovar medidas se não tem mais muito o que entregar na esplanada? Então, acho que vai ser um ano muito complicado, né? Até a desoneração da folha está enfrentando uma negociação bastante delicada. Olha, Heloísa, o que você está chamando de entrega, eu estou chamando de ampliação da composição, e foi isso que aconteceu de fato. Assim, nós começamos o governo com uma certa composição do governo,
e com partidos que tinham feito campanha para o Bolsonaro, que algumas das suas lideranças tinham feito campanha para o governo anterior, e que não tinha, no começo de governo, condições de estar fazendo parte do governo, não, naquele momento não queria, mas desde o começo a gente já abriu o diálogo da agenda, né? Então, vocês não vêm para o governo agora, né, não querem, não têm interesse, mas a gente pode construir uma agenda comum sobre vários temas. E num certo momento, mais ou menos 6 meses do governo, e é interessante, alguns dessas lideranças, eles falavam assim, não, a gente precisa de pelo menos de uns 6 meses aí, né, de ver para onde vocês vão, como é que vai ser o diálogo, como é que vai ser a construção, e a gente volta a conversar. E nesse período teve um retorno da conversa e, de fato, teve uma ampliação que fez com que o governo tivesse mais forte, do ponto de vista da relação, inclusive com o Congresso. E aconteceu uma coisa no primeiro ano que até me surpreendeu, viu, Luísa? Aquelas coisas que você vai no dia a dia, depois quando você mede e faz uma avaliação, depois de um certo período, você se surpreende. O primeiro ano do governo do presidente Lula foi a maior taxa de aprovação de projetos de iniciativa do governo da história da redemocratização. Nós tivemos a aprovação de 38% dos projetos de iniciativa do governo foram aprovados no primeiro ano do governo do presidente Lula. A taxa mais alta anterior tinha sido no primeiro ano do governo do presidente Lula, em 2003, tinha sido 31%. Então, o que é uma ampliação, é você, do jogo da democracia, das democracias do mundo, você buscar construir maiorias dentro do Congresso, na sociedade, trazendo esses atores políticos para o governo. Inclusive, às vezes, nesse sentido, teve reformulação, e eu acho que tanto os 3 ministros que entraram, quanto o novo presidente da Caixa, têm feito um trabalho muito positivo de manutenção do programa de governo, porque às vezes num time você troca os jogadores, você não pode mudar a tática e a estratégia, isso está sendo mantido, entra gente com mais força, com maior capacidade de diálogo com o Congresso, atrair alguns setores, mas a estratégia está mantida. Eu acho que nós vamos retomar... Acrescentar só? Pode, lógico, fala. Não, eu queria só acrescentar um ponto, porque o senhor falou das emendas, e claro, essa é a lei, né? Esse é o volume que será distribuído pelos deputados, mas a gente viu o Ministério da Saúde, por exemplo, no fim do ano, criar um processo para a liberação dessas emendas que passa por uma comissão tripartite, que ela vai determinar, ok, o deputado quer essa verba, ela faz parte do nosso programa, ela será analisada de uma maneira bastante técnica. Esse não seria um modelo a ser adotado nos ministérios para evitar problemas, como a gente viu no passado? O orçamento agora não é secreto, mas nada garante que a verba vá justamente para os programas mais necessários. Esse é um exemplo. Aliás, Heloísa, o Ministério da Saúde fez isso desde o começo do ano. Tem uma matéria mentirosa da Folha de São Paulo que diz que foi feito no final do ano, lá no dia 19 de dezembro, o Ministério mudou. Desde o começo do ano, o Ministério estabeleceu como regra que o projeto vinha, mas ele tem que ser aprovado pela Comissão Bipartite do SUS, que é uma relação dos secretários estaduais e municipais, a chamada CIB, desde o começo do ano, em maio. O que o Ministério fez no final do ano, Luísa, em 19 de dezembro, foi, como já estava na reta final, e se tinha 4 bilhões de reais novos do recurso do SUS, que foram recursos adicionados no final do ano, exatamente por causa da aprovação do marco fiscal, ele acabou com o teto de gastos de vez, quando sanciona o marco fiscal, então você criou um recurso adicional para o Ministério no final do ano, então o Ministério precisava investir isso rápido, então o Ministério criou uma forma para você facilitar o repasse para o Estado, para o município, a adesão das propostas, condicionando essa comissão ao primeiro pagamento. Então você podia empenhar, tanto é que empenhou no final do ano, e o primeiro pagamento, agora no começo do ano, precisa ter essa comissão. Mas desde o começo do ano, o Ministério já exigia em maio essa comissão, como você citou. Isso o Ministério da Saúde fez, o Ministério do Desenvolvimento Social fez isso também. Então você está mudando isso exatamente nessa linha de tentar fazer com que esse volume de recursos de emendas, que são importantes, o parlamentar muitas vezes tem uma visão, como eu falei, que é uma visão da realidade local que o técnico de Brasília não tem, que a planilha não mostra, né? Que a planilha ali de Excel não mostra, às vezes o parlamentar conhece aquela realidade, então é importante ele poder ajudar a direcionar esse recurso dentro de parâmetros técnicos, como você falou, dentro de programas prioritários, por isso se for de trazer os recursos para o PAC, que eu acho que tem uma oportunidade grande, os parlamentares vão poder optar aí até março, abril, se o seu volume de emendas possam reforçar
unidades básicas de saúde estão sendo construídas, escolas, o programa Caminho da Escola, que compra ônibus, transporte escolar, isso ajuda de um lado a educação e ajuda a economia, porque quase 40% hoje, Eduardo, da compra, da produção de ônibus no Brasil é feito pelo programa Caminho da Escola, ou seja, hoje pode chegar a quase metade da demanda para a compra da frota de ônibus no nosso país, produzida no país, com produção nacional, é através desse programa. Então, tem essa combinação de ajudar a atender um direito social e também estimular a economia com os investimentos, tudo. Então, o caminho é esse, é de construir que esse recurso que existe, é uma realidade, está na Constituição, que ele seja cada vez mais bem utilizado, tenha um uso efetivo, para que a gente precisa muito desse recurso, tanto para garantir direitos sociais, quanto para estimular a economia. Ministro Padilha, é um prazer receber o senhor aqui. Eu queria te perguntar sobre a relação do governo com os militares. A atuação do seu colega ministro José Múcio Monteiro é uma das mais criticadas por conta de um certo passapanismo, né? É isso que acusam o ministro José Múcio Monteiro. Na época do 8 de janeiro, por exemplo, ele disse que não havia líderes no movimento de 8 de janeiro, quanto todo mundo sabe, ou pelo menos que o ex-presidente Jair Bolsonaro era uma das principais lideranças. Nesse evento agora de 8 de janeiro desse ano, a Folha de São Paulo publicou que os líderes das Forças Armadas, das 3 forças, sentiam um certo constrangimento em participar do evento e precisaram ser convencidas a participar. O governo atua de forma menos dura, como deveria, em relação aos militares, em especial pela participação deles. A gente viu o resultado da CPMI lá do golpe no Congresso, que indiciou muitos militares. O governo atua de forma menos dura do que deveria em relação aos militares, ministro? William, primeiro assim, eu estava lá no ato do dia 8 de janeiro, estava do lado dos militares do ministro José Múcio, né? Inclusive saiu uma foto disso, porque estava eu e o Múcio uma hora fazendo o L do Lula e saiu junto todos os comandos das Forças Armadas. Eu não vi constrangimento nenhum da parte deles de estarem lá. Tiveram vários atos ao longo do ano com a presença do presidente da República, com a presença do Congresso Nacional, a ida deles no Congresso Nacional. É lógico que a gente enfrentou uma crise, que foi a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, que teve participação, sim, de militares, de civis. Infelizmente, o Bolsonaro, durante 4 anos, contaminou várias instituições brasileiras, sejam militares, civis, do executivo, governadores, prefeitos, da imprensa, da academia, com aquele clima do ódio, semeando ódio, isso contaminou. Então você tem, em todas as instituições que tinha isso, tem militares envolvidos que a CPMI está investigando, investigou e mandou a denúncia, vários deles. Você tem militares que estão sendo investigados pelo mecanismo do judiciário, pela Polícia Federal. Acho que é fundamental. Nós não vamos descansar enquanto todos aqueles que financiaram, planejaram, executaram o golpe do dia 8 de janeiro sejam devidamente punidos. Não existe qualquer bloqueio em relação a essa investigação daquilo que, seguindo os parâmetros da lei, né? E eu acho que a gente precisa reconstruir isso. Eu acho que o ministro José Múcio cumpre um papel importante de fazer isso de forma mais pacífica possível. Por exemplo, muita gente critica a coisa da noite do dia 8 de janeiro, por que a gente não foi lá, entrou nos quartéis, desarmou aquilo. O Múcio é criticado por isso. Eu sei disso. Eu estava lá dentro do Palácio, né? E uma das coisas, eu tinha a mesma posição do presidente Lula, falou assim, nós precisamos fazer tudo, tem que ser desmontado, não vai se admitir isso, mas tem que fazer de um jeito que não coloque qualquer risco de vítimas, porque eu não sei o que teria acontecido naquele momento se tivesse tido algum tipo de vítima física ou vítima fatal. Vocês vão lembrar, a invasão do Capitólio teve 6 óbitos. 6 óbitos. Né? Eu não imagino o que teria acontecido no Brasil se a gente tivesse desmontado aquele golpe tendo alguma vítima, que isso poderia ter provocado no país. Então, foi um esforço de fazer aquilo lá sem ter vítimas. E a justiça está aí, vai trabalhar de forma autônoma, tem leis, né? Tem o trabalho todo feito pela CPMI, que arrolou vários militares. A CPMI identificou que existia uma organização criminosa dentro do governo anterior, que atentava contra a democracia, com núcleos militares, com núcleos jurídicos, com núcleos dentro da Polícia Federal, com núcleos dentro do Palácio do Planalto, com comando pelo ex-presidente da República. Está lá detalhado, mandou para a PGR, a expectativa é que isso dê andamento, entregou para o Supremo, que tem um inquérito. Então, a nossa expectativa, não vamos descansar enquanto a lei funcione também
para aqueles que cometeram crimes, sejam civis ou militares, no dia 8 de janeiro. Mas da parte do governo, o que a gente puder esperar, não vai haver anistia aos militares envolvidos no 8 de janeiro. Não, da parte do governo já não tem isso. Agora, o governo trouxe todos os elementos para que a justiça, dentro da lei, dentro daquilo que estabelece a nossa Constituição, possa fazer a apuração definitiva e condenar todos aqueles envolvidos, né? Agora, existe sim, da parte do governo, eu defendo a atuação do ministro José Múcio em relação a isso, de você fazer isso respeitando o comando das Forças Armadas, porque você também tem que separar o envolvimento individual do envolvimento das instituições, e você recriar, nesse ambiente das Forças Armadas, um compromisso de adesão inequívoco ao seu papel constitucional. Eu acho que esse ano também está sendo feito isso. O presidente, quando reforça esse diálogo, quando debate o papel das Forças Armadas no debate da defesa estratégica, sinaliza para isso também. Uma última pergunta rápida, desculpa. Não, ia dizer que nós temos tempo para a última pergunta para o ministro. Uma última rápida para fechar. Esse não é um ano qualquer, é um ano de eleições, né? E a pergunta é se isso pode representar algum tipo de desafio extra para a sua tarefa de relações institucionais. Não, com certeza né, Eduardo? Primeiro porque, assim, na minha opinião, as eleições, ela tem, quem está no campo do governo, e eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, tem 3 grandes objetivos. O primeiro é acolher aquelas várias lideranças que se posicionaram em 2022. Porque você teve, em 2022, para derrotar o Bolsonaro, um movimento de frente ampla, democrática, de revitalização da esquerda, muita gente jovem aparecendo, muita gente que já estava meio afastada da política voltou para derrotar o Bolsonaro. Então, eu acho que no primeiro momento precisa acolher todo esse povo. Pode ter vários candidatos a vereadores, vice-prefeitos, prefeitos espalhados em todo o país. Então, acho que primeiro tem que ter um grande esforço nesse sentido. A gente poder acolher quem se envolveu para derrotar o Bolsonaro, participar de alguma forma nessa disputa eleitoral, no ambiente da democracia, nas cidades, tem uma lógica. Eu não acho que as eleições municipais tenham um impacto direto no que vai ser a eleição nacional. Isso nunca aconteceu no Brasil, desde que eu acompanho lá, fui do governo, da coordenação política do governo Lula, primeiro governo, em 2004, quando teve a eleição municipal. O resultado da eleição municipal não teve interferência na reeleição do Lula em 2006, mesma coisa em 2008, em 2012, mas ela tem um papel muito importante, depois do que a gente passou para enfrentar o Bolsonaro, de acolher lideranças novas ou pessoas que estavam mais afastadas, que voltaram a vir. Então, acho que tem uma possibilidade enorme, né, de poder atrair muita gente. Segundo tema, nós vamos enfrentar candidaturas bolsonaristas. Então, eu acho que vai ser, sim, nas cidades, sobretudo nas capitais, o enfrentamento de candidaturas bolsonaristas, né? Então, acho que isso tem um peso. Rio de Janeiro, ali, o berço, né, do Bolsonaro, vai ter uma candidatura bolsonarista, né? Então, tem afirmação no debate como a gente vai enfrentar isso. Acho que nós vamos enfrentar isso em quase todas as capitais do país. Então, tem uma realidade importante em relação a isso. E terceiro, o resultado da eleição municipal, eu acho que hoje ela influencia muito o que vai ser a composição do Congresso em 2026, tanto de deputados quanto de senadores. Então, você fortalecer lideranças novas, fortalecer campos políticos progressistas nessas eleições, tem um peso muito grande. Então, a gente vai acompanhar. Lá no nosso ministério tem a Secretaria de Assuntos Federativos que acompanha tudo que acontece nos municípios, nos estados. Estamos construindo esses mapas para o presidente saber, né, conhecer a realidade de cada disputa. Sempre tem, assim, às vezes, nesse momento, Eduardo, porque é um governo com a frente ampla. Então, você tem o presidente Lula brincando com o Alckmin na reunião ministerial, ficou até público isso, e fala assim, eu e você, Alckmin, a gente tem que combinar aí. Tem lugar que a gente vai estar junto, tem lugar que a gente não vai estar, como vamos sempre jogar o mesmo jogo. Se isso tem entre o presidente e vice-presidente, imagina entre os mais de 30 ministros, agentes públicos federais, né? Você tem a bancada bastante ampla, então sempre tem uma mediação ali que a gente vai fazer, mas acho que ela não contamina o governo federal, a agenda do governo federal, a agenda do Congresso Nacional, mas tem um peso muito importante para a democracia. Eu acho que é um teste para a nossa democracia, de fortalecer a democracia, sobretudo se a gente conseguir atrair as pessoas que se envolveram de alguma forma, que elas se envolvam nas eleições municipais. Às vezes, se o cara não quer ser candidato, mas se envolva na elaboração do programa de governo de um candidato, faça o debate público, a gente precisa fazer. Isso eu acho um clima, eu acho que vai ser muito importante para a democracia brasileira. Ministro Alexandre Padilha, muito obrigada, viu, por sua visita aqui aos estúdios do ICR Notícias, primeira edição. Um ótimo final de semana. Descanse um pouquinho também, que é bom, viu? Eu que agradeço, mas não tem descanso, não. Hoje eu vou trabalhar o dia inteiro aqui.
tem várias agendas aqui, né? Tem o conselhão, então tem muitos atores econômicos, tem agenda com todo mundo. Volto para Brasília hoje mesmo, tem reunião com a equipe amanhã, nós estamos retomando o ano aí. Até o Carnaval a gente quer apresentar qual que é a pauta prioritária de votações no Congresso Nacional. Então, bom trabalho para o senhor.